Graça e paz, amados de Deus. Olha, rapaz, estava no meu radar há muito tempo. Comentário bíblico Loyola, olha, são estes os organizadores, Diane Bergan e Robert Carris. Olha, 3 volumes, meus queridos, olha, 3 volumes. Volumes 1, 2 e 3. Tá dando pra ver? Não? Aí, ó. Vem nessa caixinha aqui, nesse box. Olha, sensacional. Pois é, meus amados, fique comigo até o final do vídeo para que você possa conhecer esta obra sensacional. Comentário Bíblico Loyola em 3 volumes, né? E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que assiste nossos vídeos, mas não é inscrito no canal, olha só, Deus está vendo, cara. 2 segundos para você fazer parte da família Point, ó. 1, 2, pronto. Agora você faz parte da família Point. Agora você é inscrito no canal. Ative o sininho da notificação para você receber todas as novidades, as lives, os vídeos, para você ficar a par aí do mundo da teologia, tá certo? E peço a você que desde já nos ajude aí compartilhando esse vídeo, compartilhando, né, esse link aí com os grupinhos que você está inserido aí do WhatsApp, do Telegram. Compartilha aí no quase falecido Facebook. E assim você vai ajudando a gente a engajar esse canal, tá certo? E se você deseja adquirir essa obra, eu vou deixar aqui no final do vídeo, você tenho certeza que você vai gostar. E eu vou deixar aqui no final do vídeo o link, sim, o link para que você possa adquirir essa obra, o link da Amazon, né? Somos afiliados da Amazon, você vai estar adquirindo aí, caso você desejar, o link desta obra sensacional, tá certo? E o que mais que eu posso dizer para você? Se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, da família Point, vem fazer parte aí do nosso grupo, né? Basta você se tornar nosso apoiador a partir de R$10 por mês, né? Você vai entrar aqui no Apoia-se, o link está fixado nos comentários. E lá você vai ver que na plataforma nós temos uma meta financeira. Estávamos quase chegando lá. Quando a gente bater essa meta, nós vamos começar a sortear livros de teologia. Estamos quase chegando lá. Vamos começar a sortear livros de teologia todos os meses para os apoiadores. E além de você estar abençoando, semeando, né, no reino de Deus, abençoando esse canal. Tá certo? Rapaz, vou dizer para você, hein? Vou mostrar para você aqui o volume 1. Achei muito interessante, né? Uma obra americana, né? Americana. Aqui, ó. The Collegianville Bible Commentary. 89, lá. Uma obra com 35 anos. Da Ordem dos Beneditinos, né? Minnesota, Estados Unidos. Então é uma obra, né? Saindo um pouco aí do convencional, né? A Loyola gosta de publicar obras italianas, espanholas. Então essa obra aqui é norte-americana. Interessante, né? É de 89, tem 35 anos, então é uma obra razoavelmente moderna, né? E cada livro é comentado por um autor diferente. No caso de Josué e Josias foi o mesmo autor, John Grindel. Mas 1º e 2º Samuel, Paula Bowen. 1º e 2º Reis, Alice. Muitas mulheres, né? Pentateuco, Pauline Viviano. Eu não sei se é homem ou se é mulher. Talvez seja mulher, né? Ou não. Êxodo, John Cragham. Levítico, Wayne Turner. Números, Heleno, Kenneth Mainelli. Tá vendo? Então temos aí o volume 1, contendo o Pentateuco. Tem a introdução, vou mostrar para você. Profetas anteriores, né? Interessante que essa obra contém comentários dos livros apócrifos, pessoal. Você pode parar o vídeo aí, a apresentação da edição brasileira. Eles vão usar a versão da TEB, né? Tem o review aqui da Bíblia TEB, que é a Bíblia de Estudo, Tradução Ecumênica da Bíblia, né? Tá fácil aí, beleza? Eu achei muito interessante a introdução. Tem muitas páginas contando introdução ao Pentateuco, ao AT. E aí, rapaz, eu fiquei até a pensar em fazer uma série de lives, ó, porque ele vai falar sobre o cânon, autoridade. Tá vendo, ó? Porque essas tradições, quem decide o cânon? A Bíblia é relevante e ainda normativa? Olha, o crescimento da tradição,
A gente está falando aqui da formação do AT, a forma do cânon. A letra é um pouquinho pequena, né? Mas se eles fossem ampliar as letras, a obra seria muito mais páginas, muito mais volumosa, né? Aqui a cânon judaico, cânon alexandrino. O que mais? Olha lá, inspiração e autoridade. Olha lá, inspiração e verdade. Textos e versões. Estou mostrando rapidamente aqui, só para você. Transmissão dos textos do AT. Para você ter uma ideia da introdução. Transmissão dos textos do Novo Testamento. Ó, versões antigas. Hermenêutica, interpretação. A mensagem. E aí, se você quiser ver mais detalhes, você vai parando o vídeo aí, tá? Claro, eu vou ler um trecho de algumas coisas, mas nessa introdução estou passando um pouco mais rápido. Hermenêutica contemporânea, abordagem histórico-crítica. Importante você saber o que pensa, né? Os liberais gostam de usar esse método da crítica textual, crítica literária, crítica das formas, a crítica da tradição. São as abordagens da hermenêutica. Novas abordagens críticas, ó, crítica da redação. Ó, a crítica da recepção, ó. Para desenvolver o método de interpretação. Aí vem a introdução aos profetas pós-exílicos. Olha, interessante. Tá vendo? Então tem uma introdução muito longa, literatura sapiencial, muita coisa. Antes de chegar em Gênesis. Chegou em Gênesis, ó. Tem a introdução, certo? Como todo comentário bíblico, tem que trazer a introdução, a formação do livro de Gênesis. E aí nós vamos para o comentário em si, formas literárias no Gênesis. E aí vamos ler um trecho aqui do comentário de Gênesis, a História Primeva. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis chama-se História Primeva, porque tratam da história da humanidade, não especificamente da de Israel. A perspectiva universalista do autor javista é vista na disposição da história de Israel dentro do contexto maior da história humana, que se inicia com a criação. A narrativa javista, veja, ele segue a ele segue a teoria documental de que Moisés não escreveu o Pentateuco, mas foi um autor javista. O que significa isso? Um autor, né? Teria no mínimo 4 autores ali, deuteronomista, eloísta, javista. Javista é o autor que só usa o nome de Yahvé. O eloísta só utilizaria o nome de Elohim. Então eles identificam, entendem que tem vários autores ali no Pentateuco. Então a narrativa javista, do autor que só se refere a Deus como Yahvé, de Javé, é agora introduzida e experimentada pelas tradições do autor sacerdotal. Mas o tema dominante ainda é o do javista. Por causa do pecado, a humanidade afasta-se cada vez mais de seu Deus. Tá vendo? O Gênesis começa com o relato da criação pelo autor sacerdotal, altamente estruturado e semelhante ao hino, embora haja semelhanças entre este e o relato babilônico da criação. O hino Melish, o autor sacerdotal reinterpretou e reescreveu o mito antigo para que refletisse a teologia característica de Israel. Em contraste com o hino Melish, a criação não resulta de conflito. Não há guerra entre os deuses, nada que se oponha a Deus. Em vez disso, somos informados em uma sequência cuidadosa, organizada, que Deus cria o mundo unicamente pelo poder da palavra divina. Aqui, ó, capítulo 1, versículo 25, a criação do mundo. O versículo inicial identifica Deus como o ator principal e a criação como resultado da ação de Deus. O segundo versículo nos diz que, antes do ato criador de Deus, o mundo era massa informe que existia como caos aquoso. Essa descrição do mundo está de acordo com a mitologia do Antigo Oriente Próximo. Observe que a treva existe, não é criada por Deus. A origem da treva, que simbolizava o mal e o terror do mundo antigo, fica envolta em mistério. O abismo era o oceano dos primórdios, que precisava ser aproveitado para que ocorresse a criação. Sobre esse caos aquoso, o sopro de Deus começa a agir. Você pode parar o vídeo aí para ver mais detalhes. Aqui, ó, o relato javista da criação e do pecado e a geologia sacerdotal de Adão. Ou seja, é a teoria de que há trechos escritos aqui por sacerdotes. Então seria autor e sacerdotal. Aqui, ó. A criação humana é feita do solo. Em hebraico, humano e solo são palavras de som semelhante, Adam e Adamá. E assim, tem um relacionamento muito especial. Este trocadilho é característico do autor javista.
Usando duas palavras de som semelhantes, o autor consegue focalizar a atenção do leitor no relacionamento entre elas. Desse modo, é salientado o relacionamento entre a humanidade e o solo. Vamos ver se a gente acha aqui, no capítulo 6. Aqui, ó, casamento. Antes que alguém pergunte, né? O casamento do divino com o humano. Esta é, sem dúvida, uma das histórias mais estranhas do Antigo Testamento. Parece ser um mito abreviado, assumido pelo autor javista e reescrito para servir de introdução ao relato do dilúvio. Os filhos de Deus são certamente deuses, não anjos, como muitas vezes se presume. Isso aqui é a opinião do comentarista, tá? Na mitologia antiga, os filhos de Deus eram considerados membros do Conselho Celeste, divindades menores que prestavam serviços ao Deus Supremo. O que parece estar em debate aqui não é o comportamento licencioso, mas o casamento entre deuses e seres humanos. Olha, se eliminássemos o verso 3, a narrativa pareceria simplesmente uma etiologia para explicar uma raça de gigantes ou heróis sobre-humanos de antigamente. O verso 3 leva-nos a interpretar a ação descrita no verso 2 como um grande pecado. O javista, né, o autor, nunca vai falar Moisés, usa o mito para ilustrar a extensão do pecado, até transgride os limites entre os reinos celeste e terreno. É interessante que o castigo seja dirigido à humanidade, cuja vida é abreviada, e não aos deuses que iniciaram a ação. Isso explica se reconhecemos que o javista usa a história para introduzir uma versão do dilúvio, o meio pelo qual o gênero humano é punido por sua maldade. Tá vendo? Então, para matar a curiosidade de muitos aí, no que diz respeito a Gênesis, né? Então, temos volume 1 aqui. Volume 2. Tá, vamos ver quantas páginas o volume 1 tem. 295 páginas. Aqui atrás, ó, a atenção que a Bíblia vem recebendo no Brasil merece este instrumento de estudo e aprofundamento. Um comentário pastoral completo, destinado a não especialistas e leitores de diversos credos. A edição original, The College of Veil Bible Commentary, acompanhava a New American Bible. A edição brasileira é organizada segundo a tradução ecumênica da Bíblia. Tornam-se acessíveis, sem misteriosa linguagem dos especialistas, as aquisições do estudo bíblico nos últimos decênios. Não concordo muito com essa sinopse não, porque eles seguem comentam o Gênesis seguindo a teoria documental, com certeza é para especialista, né? O leigo que não estuda teologia, não entende bolufas, que seja isso. Muito bem. Mas, para você que estuda teologia, né, que é o ponto teológico, nunca se esqueça, ponto teológico são obras mais voltadas para quem já está avançado nos estudos teológicos aí, tá? O segundo volume tem 448 páginas, então vai compreender quais livros? Volume 2, ó. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, maiores, alguns menores, escritos, salmos, provérbios, né, escritos sapienciais, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Neemias, e os chamados pelos católicos de livros deuterocanônicos, que nós protestantes chamamos de apócrifos, ó, Judite, Tobias, Macabeus, 1º e 2º, Sabedoria, né, Sirácida, Eclesiástico e Baruch. E o volume 3 tem os Evangelhos e Atos, né, e as cartas, né, as epístolas e Apocalipse, tá? Então o volume 3 é o Evangelho. Então vamos ver se a gente acha Salmos aqui. Então, Salmos, por exemplo, Salmo número 1. Na verdade, ele não comenta versículo por versículo, né? Ele, na verdade, comenta todo o capítulo em 2 parágrafos, tá vendo? Salmo 1, o que ele fala? Este poema classifica-se como salmo de instrução, porque descreve e contrasta dramaticamente os 2 caminhos, as 2 escolhas fundamentais para os seres humanos. A retórica hebraica muitas vezes vê a vida moral como ação, escolha e descreve mencionando atos típicos de suas consequências. Só lembrando você, se você deseja adquirir essa obra e outras também, clique aqui no nosso link da Amazon, adquira e você vai estar abençoando o nosso canal, tá? Seguindo, o Salmo divide as pessoas em 2 grupos, os obedientes à vontade do Senhor, verso 1 a 3, e o maldosamente desobedientes, verso 4 a 5. Cada grupo experimentará as consequências de sua atividade. Vida e prosperidade para os obedientes, ostracismo e perda das raízes para os maus. O salmista não é farisaico, separando com desdém os indivíduos injustos e pecadores. Em vez disso, celebra o mundo do Senhor, visto como inerentemente justo, recompensando os justos e castigando os pecadores pelos nossos atos. Colocamos-nos na comunidade dos justos ou dos maus. O Salmo, portanto, convida a pessoa de fé a juntar-se aos que reverenciam e obedecem ao Senhor e se afastar dos que se rebelam contra ele. Tá vendo? Benção, né? Maravilha, maravilha. Então,
Então, tem o terceiro volume, né? Que são os evangelhos, tá? Esse terceiro volume tem, portanto, 382 páginas. Então, são mais de 1000 páginas, né? Somando todos os 3 volumes. O que mais temos aqui? Só lembrando você, se você deseja se tornar nosso apoiador, basta você clicar aqui no link, nos comentários fixado do Apoia-se. A partir de R$10 mensais você vai estar fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp. Quando a gente bater a meta, estamos chegando lá, bater a meta financeira que você vai ver aí na plataforma. Vamos começar a sortear livro de teologia, como essa obra aqui, por exemplo, para os apoiadores, hein? Já pensou? Aqui, Mateus, quem vai comentar? O Daniel Arrington. Então tem a introdução, olha lá, fontes e estrutura. Tá vendo? Autoria, ambiente histórico. Tá vendo? Este comentário a seguir sobre o Evangelho de Mateus almeja explicar com clareza e simplicidade o que o evangelista a quem chamamos Mateus estava tentando dizer a seus primeiros leitores. Dá atenção especial às estruturas literárias e às considerações teológicas das passagens. Como os leitores deste comentário vivem em um mundo que difere enormemente do mundo dos leitores originais do Evangelho, também são dadas informações e explicações sobre pressuposições culturais. O propósito das elucidações é permitir que os leitores do século XX compartilhem mais profundamente a emoção que o Evangelho de Mateus deve ter provocado em seus primeiros leitores. Tá vendo? Então, não é um comentário versículo por versículo, mas mais um comentário aí para fazer parte da nossa biblioteca. Vou ler um trechinho para você aqui, ó. A chegada de Jesus em Nazaré, capítulo 2, do verso 19 a 23, ó. Depois da morte de Herodes em 4 a.C., seu reino foi dividido entre seus filhos. Arquelau governou a Judéia, e a Samaria e Idumeia, de 4 a.C. a 6 d.C. A história de como Jesus chegou a Nazaré segue um padrão agora bem conhecido, a aparição de um sonho do anjo a José, uma ordem em sua razão. A de determinação de José de cumprir a ordem e uma citação do Antigo Testamento. A fonte precisa da citação não é certa. Os textos mais frequentemente citados como fontes possíveis são Juízes 13 e Isaías 11:1. De qualquer maneira, o episódio explica por que Jesus estava ligado a Nazaré e por que começou sua vida pública na Galileia. A tensão entre a continuidade da tradição judaica e o novo ato de Deus em Jesus, tão proeminente em Mateus 1, verso 1 a 25, também aparece no capítulo 2. Cada ponto do itinerário do Messias baseia-se em uma citação do Antigo Testamento, e os episódios distintos contêm frases e personagens que fazem lembrar certas passagens bíblicas. Por outro lado, os magos pagãos vêm adorar o recém-nascido, o rei dos judeus, enquanto Herodes faz tudo o que está a seu alcance para destruí-lo. O futuro do povo de Deus parece depender de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que foi chamado do Egito para viver, trabalhar e morrer na terra do povo de Deus. Tá vendo? Interessante, né? Epístolas, né? Olha, quase 500 páginas aí para, claro, embora sejam 3 volumes, note, ele dedica 487 páginas, procurando aqui João, né? Para falar de 27 livros. Então, entenda que não é um comentário expositivo e exaustivo, mas é um comentário relevante, sem dúvida. Ele tenta equilibrar aqui erudição, academicismo, com um viés pastoral. Eu, pelo que estou vendo até agora, olha lá, João, eu entendo que é mais um comentário erudito, né? Aqui o prólogo, aqui, ó, capítulo 1. O prólogo serve como abertura para uma composição musical formal. Pode ter sido escrito depois do corpo principal do Evangelho, o que é a verdade a respeito da maioria dos prólogos. Em seu quarto espaço de 18 versículos, declara sucintamente o que todo o Evangelho explicará em 21 capítulos. Tem tanto estrutura como conteúdo. A estrutura foi parcialmente determinada pela apresentação da sabedoria personificada nos livros veterotestamentários. Ali, como em Sabedoria 9, o Provérbios 8, a sabedoria primeiro está com Deus, depois participa da criação, virá à terra e aqui agraciará a humanidade. Em nosso prólogo, encontra-se essa mesma progressão. O outro fator que determinou a estrutura foi a predileção hebraica do paralelismo, ideias sendo repetidas em ordem pelo paralelismo inverso, repetido em ordem inversa. Visualmente, o prólogo poético de João desenvolve-se desta forma. Definitivamente, não é um comentário bíblico, talvez, aí para iniciantes. Com certeza não é.
até os termos técnicos, paralelismos, né? São expressões para quem estava avançado em teologia. Então, pastor, mas estou começando agora. Enfim, se você deseja adquirir, adquira, né? Para no futuro será bastante relevante, você vai entender mais questões. Tá vendo? Olha, aí você pode parar o vídeo para ler o comentário do prólogo de João, capítulo 1. O livro dos sinais. Tá certo? E é isso aí. O vídeo não ficar muito longo, acho que deu para você perceber, deu para você ter uma noção. É uma obra que se propõe ser pastoral, né? Enfim, se propõe, mas no meu entendimento ela usa bastante termos técnicos para quem está avançado aí, né? Nos estudos teológicos, é um bálsamo, tá certo? Diz para mim aí nos seus comentários se está no seu radar. Se tiver, você pode estar adquirindo essa obra aqui através do nosso link, tá certo? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Até a próxima. Fui.